Bom dia, irmãos. Vamos baixar as suas cabeças, vamos pedir a direção do Senhor nesse nosso encontro. Deus amado, Deus querido, nós te rendemos graças, Senhor, porque mais uma vez podemos estar, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui se chegou. Obrigado por aqueles que nos assistem, Senhor. Esteja abençoando a vida de cada um. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor e nosso coração grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé, igreja? E essa canção nós costumamos bater palmas, bem contentes, dizendo que é bom nós estarmos reunidos aqui. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderes feitos, louvai-o pela consoante e sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa. Louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nós respiramos, então nós louvamos ao Senhor por isso. Nós batistas hoje comemoramos o dia do músico, né? Parabéns aos nossos músicos, obrigado aos nossos músicos, aqueles que nos elevam, que nos inspiram antes da palavra a estar na presença de Deus. Que o nosso louvor seja sempre para o Senhor. Que os nossos músicos, que aqueles que têm esse dom, que todos nós cantamos e louvamos a Deus, mas alguns têm um dom especial, de saber tocar, de saber cantar. Que essas pessoas sejam realmente ungidas pelo Senhor e que façam o seu trabalho mediante a vontade do Senhor, não para engrandecer a homens, mas para que o reino de Deus seja propagado ao nosso meio e no meio das pessoas através da música. Esta semana nós tivemos o privilégio de participar do primeiro culto de ação de graças da Convenção Batista Catarinense. Nos Estados Unidos, esse é o maior feriado que existe. Nesse dia fecha tudo, nada abre. Nesse dia a gente vê nos filmes, toda a família tem um peru, né? Como a gente tem costume de ter o peru no Natal. Eles fazem essa festa para celebrar a colheita, para celebrar tudo aquilo que Deus tem dado para eles. E fecha tudo. Em nenhum outro feriado nos Estados Unidos, o comércio, os órgãos públicos são fechados, mas nesse dia sim, nada funciona. Todo mundo tira um dia para render graças ao Senhor por tudo o que Ele fez. Nós, batistas catarinenses, estamos tentando resgatar isso. E o ano passado, nosso presidente
decretou que no dia 25 de novembro nós comemoraríamos no Brasil um dia de ação de graças. E nós comemoramos esse ano pela primeira vez aqui. E nesse dia, irmãos, esse ano, o nosso secretário executivo, o pastor Rogério, que fez questão de como foi o primeiro, ele foi quem pagou todas as despesas do nosso culto, porque há exatamente um ano ele tinha entrado no templo. Então foi um culto de ação de graças por tudo e pela vida dele, que nós oramos muito, e foi um milagre de Deus. Então, assim, você tem que render graças ao Senhor em todo o tempo. Quando a Bíblia fala em tudo da graça, sabemos que é difícil. Tem momentos que você não consegue nem entender por que dar graça nos momentos difíceis, né? Quando acontecem as coisas boas, é fácil você dizer assim, graças a Deus. Mas quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, louvar ao Senhor é difícil. Dar graças ao Senhor é difícil. Mas a palavra de Deus diz que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é o alfa e o ômega, que Ele conhece o princípio e o fim de todas as coisas. E com certeza, nesse tempo que nós estamos aqui, Ele está cuidando de nós. Por isso precisamos render graças ao Senhor. Agradecer porque estamos vivos, porque estamos aqui, porque temos esse local para cantar, para adorar, para ouvir a palavra, para ter comunhão com os irmãos. Quantos lugares ainda o Evangelho é proibido? Quantos lugares ainda as pessoas não podem se reunir? E nós temos que dar graças ao Senhor porque temos saúde. Quando perdemos tantos entes queridos durante esse ano para a pandemia e para tantas outras doenças que a gente acaba esquecendo porque só se falava na Covid e não se falava nas tantas outras doenças que as pessoas estavam se perdendo, quantos amigos, quantos familiares, mas demos graça porque nós estamos aqui. E mesmo se nós não estivéssemos aqui, seria graças ao Senhor, porque nós já estaríamos com Ele. Então, muitas vezes nós não entendemos acontecimentos, mas nós temos que render graças ao Deus que tudo fez, que tudo criou e nos deu, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã para louvar ao Senhor. Nós rendemos graças hoje ao Senhor, pela nossa igreja, por cada irmão. Rendemos graças porque temos esse espaço aqui atrás para fazermos os nossos cultos enquanto estamos em reforma da igreja. Em nome de Jesus, hoje talvez seja o último dia, né? Hoje nós vamos trabalhar muito para fazer a limpeza da igreja, para que no próximo domingo a igreja já seja limpa. Mas nós teremos o nosso culto de Natal e Ação de Graças no dia 19 de dezembro. Se programe para esse culto. Ore por esse culto. Convide pessoas para estar conosco nesse culto. Vamos ter um culto muito especial, onde vamos poder render graças a Deus pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque se fôssemos contar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, incontáveis elas. Tudo que Deus tem feito, todo o cuidado que Ele tem tido com nós, suprindo nossas necessidades, nos dando saúde, nos dando amigos, nos dando pessoas no tempo certo, uma palavra boa e principalmente rendemos graças a Deus, porque um dia mandou o seu único filho para morrer numa cruz, por mim e por você, para levar sobre ele os nossos pecados, o qual não somos merecedores dessa graça, mas através de Jesus fomos resgatados, religados, reconciliados com Deus. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã nós te rendemos graças, nós queremos cantar louvores ao teu nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias, Senhor, permanecem para sempre. E pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, nós não somos consumidos por este mundo mau. Pela tua misericórdia, Deus, nós somos reconciliados através de morte e ressurreição de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela saúde e pela vida de cada um de nós. Deus, te louvamos pelos nossos músicos. Deus, tu possa abençoar cada um que dedica o seu tempo e o seu dom para servir na tua igreja. Deus, nos abençoa nessa manhã, Senhor, e que o nosso espírito
seja um espírito grato a Ti, por tudo que tens feito e por tudo ainda, Deus, que Tu vais fazer na vida de cada um de nós. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Se vocês têm aí o cantor cristão, e no número 9, eu acho que tem alguns aí, ainda se você não tem, número 9. Santo, 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 Deus onipotente. Quem quiser ficar em pé, fique à vontade. Deus onipotente.
a Ti pela vida de cada irmão, pela fidelidade deles, Senhor, não com a igreja, mas sim com o Teu reino. Sabemos, Senhor, que as ofertas, os dízimos, são para a expansão do Teu reino, para que possamos verdadeiramente estar usando essas ofertas com sabedoria para pregar a Tua palavra toda a vida. Eu peço, Senhor, que Tu retribua uma porção generosa na vida de cada um que teve o privilégio nesta manhã de contribuir com seus dízimos e ofertas, mas também aquela pessoa que contribuiu colocando o seu coração no Teu altar, dizendo: Pai, tudo que eu tenho é Teu e eu entrego a minha vida. Sabemos, Senhor, que Tu não precisa, Pai, das nossas ofertas, mas sim Tu quer um coração disposto a obedecer. Mas como corpo, como igreja, nós precisamos manter todas as áreas necessárias e isso precisa do dinheiro. Mas nós somos gratos porque até aqui Tu não deixou faltar nada na nossa vida e na nossa caminhada. Eu abençoo cada um em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. 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 Hino 239 do cantor cristão. Esse é um hino que o seu Hernani gosta, né? E aí ele veio dizer para mim que gostava. E eu sei que às vezes a gente que está no louvor, a gente acaba escolhendo os cânticos, né? Mas se você tem um no teu coração que você gosta, fale para nós, que aí a gente ministra e louva junto com vocês, né? Aí fica até mais fácil para nós. 239. Tu anseias hoje mesmo a salvação. Toque, 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 alguém deseja entrar.
Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar reunidos na casa do Pai para poder ter esse momento especial, um momento de gratidão. Você já parou para pensar por que você vem à igreja? Você já se fez essa pergunta? Por que eu vou à igreja? Talvez se você nunca parou para pensar, não é porque simplesmente, eu gosto de estar lá. Você vem à igreja porque Deus te chamou. Deus te chamou para esse momento de devoção, esse momento onde você para todas as demais coisas para ficar sintonizado com o Pai. Hoje as pessoas estão vivendo muito esse tempo do Facebook, das mídias sociais, transmissão através de lives. Não sou contra, nós fazemos isso. Mas quando você quer se tornar uma igreja, você tem que estar junto. Quando você quer se tornar uma igreja, você tem que caminhar junto. Você pode dizer que você é o templo, mas a igreja é formada de pessoas. O templo é formado pelo indivíduo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas para você dizer que é a igreja de Cristo, você tem que estar reunido com as outras pessoas. A igreja, a função dela única é de agregar as pessoas que vivem com o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Por isso nós estamos aqui. O nosso propósito não é agradar o pastor ou quem quer que seja. O nosso propósito é agradar a Deus. Se a palavra de Deus diz que temos que congregar é estar junto. Por isso que nós estamos mais uma vez nessa manhã, congregando juntamente com os irmãos para poder dizer quem é que controla a minha vida, quem controla toda a situação. Então, quando você for parar para pensar e meditar por que você vai à igreja, pense, porque eu vou para que eu possa tornar aquele local uma igreja viva. Porque o templo é uma igreja física, mas a igreja viva é quando todos nós estamos reunidos. Nessa manhã eu quero estar compartilhando com a igreja. Nós passamos por alguns tempos de dificuldades nessa pandemia, né? Todos, eu creio que de uma forma ou de outra, vão sair dessa pandemia com algumas situações diferentes. Eu estava vendo hoje uma reportagem, pequenas empresas, grandes negócios, as pessoas falando que saíram da pandemia muito mais forte do que quando entraram, porque foram perseverantes. E você, como filho de Deus, como você está saindo dessa pandemia? Será que você está saindo com reclamações, com desânimos, dificuldades? Como você tem vivido esse tempo? O que eu quero compartilhar com a igreja está lá na última carta do apóstolo João ao Apocalipse, que diz no capítulo 1, a partir do versículo 8, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 17, para que a gente possa dar início, para que você possa entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Lembrando que Ele é o primeiro e o último em qualquer situação da tua vida. Ele é o primeiro e o último em qualquer situação da tua vida. O texto fala assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17, ele está explicando quem é esse Alfa e quem é esse Ômega. Ele diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti por gratidão, porque reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tudo está no Teu controle, tudo está sobre Tuas mãos. Nessa manhã, Senhor, queremos estar reavivando a nossa memória, os nossos sentimentos, para entender quem é o nosso Deus. Nada foge, nada escapa do Teu controle. Por isso, Pai, nós nos alegramos em Ti.
Amados, quando a gente começa a pensar e começa a lidar com as nossas preocupações, ou por causa das nossas preocupações, há uma declaração muito simples que nós temos que aprender a fazer, que é o fundamento da nossa esperança. A declaração é: Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Indiferente de como você está, a esperança, ela está em Deus. Por isso que nós devemos fazer essa declaração com fé, com confiança, entendendo que nada fugiu do controle de Deus. Se Ele é o início e Ele é o fim, nós estamos vivendo esse tempo que Ele tem o controle total. Talvez você pode estar triste pela perda de alguém nesse tempo de pandemia, mas, amados, esse é um tempo que perdemos muitas pessoas, mas foi o tempo que Deus escolheu para que isso acontecesse. Não foi simplesmente a pandemia que tirou vidas. Eu creio que Deus tem o controle de tudo. Somente Ele sabe o dia que nós vamos nascer e o dia que nós vamos morrer. Então, se aconteceu agora nessa pandemia, talvez foi o instrumento que Ele usou para te recolher para próximo dEle. Lembre, não foi falhas humanas, não foi outra situação. Não tente procurar culpados. Lembre que Deus tem tudo sobre o seu controle. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, amados, quando nós começamos a achar que perdemos o controle, não é que nós perdemos o controle nunca esteve nas nossas mãos. O controle sempre esteve nas mãos de Deus. Ele apenas, de vez em quando, Ele nos alcança esse controle para a gente mudar de canal, né? A Débora, nossa filha mais nova, era mais nova, agora não é mais, né? Nova, tá? Continua sendo filha. Ela entrava em casa, quando a gente saía, voltava para casa, ela entrava e corria, pegava o controle e dizia: quem pegou o controle manda, né? Por quê? Aí quem pegou o controle tem direito de assistir o que bem entende. E na nossa vida, muitas vezes, nós agimos assim. Nós achamos que temos o controle e podemos conduzir a nossa vida como nós bem entender. Eu tenho controle, eu tenho o braço forte, mas não é isso que João está mostrando para nós no Apocalipse. Ele está dizendo que nós teremos dificuldades, mas temos que entender que tudo está no controle de Deus. O nosso corpo, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa vida financeira, a nossa saúde, os nossos relacionamentos estão no controle de Deus, mesmo quando a gente toma algumas iniciativas que não vão de acordo com o que Deus quer. Aí existem prejuízos em todas as áreas da nossa vida, porque nós escolhemos naquele momento pegar o controle e falar: eu tenho o poder nas minhas mãos. O apóstolo João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 9 e 10, só para a gente entender o que ele está falando, o que ele quer trazer para nós. Ele diz assim, versículo 9 de Apocalipse 1: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombetas, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. O que o apóstolo João estava tentando trazer para o nosso entendimento? Qual foi o propósito, qual foi o motivo dele estar dizendo o que nós acabamos de ler no versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só para a gente entender um pouquinho o que era Patmos. Patmos era uma pequena ilha, tá? Mas uma ilha lá perto do mar Ageu, né? Situada ao sudoeste de Éfeso, com aproximadamente 28 quilômetros do seu território, né? Então, se você for ver, é uma ilha menor do que a nossa cidade aqui, né? Era uma ilha pequena, onde
a sua aparência era muito triste, porque era uma ilha muito rochosa. E lá, todos os reis mandavam os presos ou aquelas pessoas que eram exiladas para cumprir pena naquela ilha. Aí João está dando aqui a resposta por que ele estava preso na ilha de Patmos. No versículo 9 aqui ele fala no final, quando ele diz: por causa de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que não foi porque Domiciano mandou ele para lá, que era o rei daquela época. Ele estava dizendo que foi por causa de Deus e do seu testemunho que ele estava preso. Não foi porque o rei ordenou, foi porque ele vivia uma vida em conformidade à palavra de Deus. Então ele estava pagando algo por amor a Cristo. O que você tem sofrido por amor a Cristo? Já aconteceu talvez alguma retaliação na tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia por causa de Cristo? Já aconteceu alguma coisa por causa do teu testemunho e talvez você tenha ficado triste, ficado bravo, Então João, quando ele foi deportado por Domiciano, ele entendeu que ele estava ali por um propósito. Ele não estava ali simplesmente porque algemaram e colocaram ele. Naquele tempo não tinha um camburão, Colocaram talvez numa montaria ou num barco e levaram ele até aquela ilha. Ele estava ali porque Deus continuava no controle. Tanto que quando ele está naquela ilha, ele recebe essa visão. Talvez no tempo que ele estava lá, ele tinha essa dificuldade de não entender, mas Senhor, eu estou fazendo o trabalho que tu delegou. Eu estou vivendo conforme a tua vontade e agora estou preso aqui nessa ilha com malfeitores. Por que será? Aí Deus traz essa revelação para ele, mostrando: olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Se você está aí preso, é porque eu autorizei, ou eu deixei que isso acontecesse, para que algo seja revelado na tua vida. Aí a gente vê todo o contexto do livro de Apocalipse, é realmente Deus trabalhando na vida de um homem, que traz a nossa esperança, o Senhor. Um Deus vivo, um Deus eterno. Deus, Ele é o começo, como Ele é autor e criador de todas as coisas. Ele sabe tudo, e com Ele propõe para a nossa vida grandes coisas. Deus, Ele é um Deus que Ele traz atitudes, traz situações boas na nossa caminhada. Teremos dificuldades? Teremos, mas nós vamos viver uma vida não somente de dificuldades, nós vamos viver uma vida abundante no Senhor. Talvez hoje você possa estar passando por dificuldade, mas não é porque você é a pessoa pior do mundo. Você está passando dificuldades porque Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando no teu sentimento. Deus está trabalhando principalmente no teu caráter. Muitas vezes nós sofremos porque o nosso caráter não é um caráter segundo a vontade de Deus. Aí temos consequências. Eu vejo algumas situações nesse texto que traz para nós a certeza em quem nós estamos crendo. A primeira atitude que eu vejo aqui: Ele é o primeiro e o último, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. É aquele que consegue dominar sobre todas as coisas. Por isso que ele fala no final do versículo 17, eu sou o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. Quando João tem essa visão, ele mostra algo muito impressionante. Lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele fala assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que ele estava querendo trazer para o nosso entendimento? Há um trono, e somente um tem todo esse poder.
É o nosso Deus, que Ele está entronizado. Tem um canto que nós cantamos, né? Tu está entronizado entre os querubins, né? E esse trono só pertence ao nosso Deus. Não existem outros deuses que têm poder para estar entronizado. Não existe outra forma de você chegar até esse trono se não for através de Jesus Cristo. Não existe outro meio que você possa se render. Existem situações, existem sentimentos, existem propósitos na vida do ser humano que tentam levar a Deus. Lá em Provérbios diz, né, que ao homem todo caminho parece perfeito, mas ao final são caminhos de morte. O único caminho que pode te trazer a esperança em situações difíceis, em situações mesmo que você se sinta abandonado, é Jesus Cristo. Não há outro igual, não há outro consolador. Nós conhecemos, né, quem é essa pessoa que gera um relacionamento significativo, um relacionamento verdadeiro. É Cristo. Foi por isso que Ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser religado com o Pai. Nós podemos declarar em alto e bom som que nós somos filhos do Pai. E o nosso Pai é Jesus Cristo, e Ele está no controle da nossa vida, mesmo naquele momento que você está irritado, mesmo naquele momento que você acha que não tem chão para você, mesmo em situações que te confrontam, mesmo em tempo de situações que possam te tirar o ânimo e gerar um profundo sentimento depressivo na tua vida, lembre, Deus continua no controle. É você que muitas vezes não está entendendo o porquê dessa situação. Aí nós usamos, né? A culpa é do Edson, a culpa é do irmão Hernani, a culpa nunca é minha. Porque eu tento fugir das coisas dizendo que a culpa é do outro, né? Eu sempre tenho falado, até lá no Éden, no início de tudo, né? Adão culpou Deus por ter dado a mulher para ele. A mulher que tu me deste fez com que eu pecasse. Mas ele esqueceu, né, de lembrar que Deus tinha colocado ele, quando criou, ele para dominar sobre todas as coisas e governar sobre tudo. Então a mulher estava sob o seu governo. Não era culpa de Deus, foi a culpa dele que governou mal a sua casa. Quantas vezes nós não entendemos isso? Tantas situações acontecem na nossa vida porque nós não temos postura dentro do nosso lar. Os nossos filhos não são educados dentro da igreja, ou na escola bíblica, ou dentro da escola. Os nossos filhos vão seguir o exemplo da nossa casa. Se hoje nós temos filhos que não estão no caminho do Senhor, é porque a nossa casa não viveu coerentemente na palavra de Deus. É muito simples você dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os nossos filhos vão amar ir à igreja, porque eles vão ver a alegria nos olhos do pai e da mãe quando dizem, né? Alegrei-nos quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se os filhos não veem isso na nossa vida, eles também não vão querer viver. Se os nossos filhos não veem o pai respeitando a mãe, ou a mãe respeitando o pai, os seus relacionamentos também vão ser assim. Porque eu aprendi em casa. O caráter, amado, é formado dentro da nossa casa. Quando não é formado dentro da nossa casa, muitas vezes você tem consequências gravíssimas, porque você não aprendeu a viver e entender que Deus está no controle em todo o tempo, porque Ele é todo-poderoso e Ele nos dá essa autoridade. Você não tem que criar a tua família, teus filhos em submissão por medo, por temor, mas sim por amor, mostrando com a tua vida. Isso é diferente, é demonstração de amor. É você aprender a olhar para a tua mulher e na frente do filho xingar bastante, né? Que o filho chega a se encolher. Não é assim que você vive, que você constitui uma família. É realmente você olhar para a tua esposa com zelo, com respeito. Eu não estou dizendo que não vai ter divergências. Vão ter situações. Mas essas situações não são para ser confrontadas perante filhos, perante pessoas que não fazem parte da tua família. Situações difíceis, a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em silêncio que Ele te ouve. Entra com teu cônjuge no teu quarto, fecha a porta
e discute a relação, né? Hoje está muito assim, vamos discutir a nossa relação, né? Relação não foi feita para ser discutida, mas sim para ser compartilhada e chegar num denominador comum. Quando você vai com esse sentimento, né, de discussão, parece que já é briga, né? Vamos discutir? Opa, então eu vou me armar com toda a minha força. Mas quando você senta para compartilhar sentimentos, dificuldades, limitações, você consegue viver uma vida abundante no Senhor. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem tudo sob seu controle e nada foge. A segunda situação que eu vejo nesse contexto, Ele é o primeiro e último, porque a sua palavra permanece desde a criação. O que quer dizer isso? A sua palavra permanece para sempre. Nós não podemos nos permitir, né, que a nossa mentalidade ou a mentalidade daquelas pessoas que ignoram a palavra de Deus influencie no nosso ou na nossa forma de agir. Hoje a gente vê todo mundo querendo ter direito sobre tudo, mas você não pode colocar a tua posição. Todo mundo coloca lá no Facebook o que bem entende. Aí se você faz um comentário que não agrada aquela pessoa que comentou, que jogou, quando tu coloca no Facebook, tu está jogando para todo mundo, né? Aí você questiona. Porque é minha opinião. Sim, mas tu colocou a tua opinião, tu tem a obrigação de ouvir as outras opiniões. A tua opinião não é a opinião certa, é o teu ponto de vista. Quando nós deixamos ser levados pelas opiniões dos outros, quando nós deixamos ser levados pelo que os outros acham ou pensam, acabamos tendo muitas dificuldades, né? É bom quando a pessoa vem e realmente vai te dar um conselho, mas não vai empurrar a goela abaixo aquilo, porque o conselho é para que você possa parar de ver, realmente, será que isso é bom ou não? Tem muitas pessoas que vêm e falam, né, para mim, pastor, eu queria que tu fizesse assim, que ia ser bem melhor. Tá bom, né? Tá bom, eu vou parar, eu vou ver se realmente isso vai ser melhor. Mas muitas pessoas vêm falando que vai ser melhor porque sabem, né, são os secretarinhos de Satanás, sabem que aquilo não vai ser bom. Mas se você não fizer aquilo, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai sair da igreja, porque você não está fazendo como eu achei que tinha que ser feito. Amados, no nosso relacionamento como casal também, tem esses secretarinhos de Satanás que vem bombando na tua mente, na tua cabeça, falando, olha, isso é bom, né? Ou, aquela pessoa está errada, você que é o certo. Num relacionamento, amados, não existe a pessoa certa. Existem duas pessoas diferentes que vivem um conflito e realmente buscam em Cristo a excelência para viver uma vida melhor. Todos nós vamos ter dificuldades, os nossos sentimentos vão estar aflorados em muitas situações, mas Deus continua no controle. Nós precisamos reservar um tempo, né, para que a gente possa estudar a palavra. Nós precisamos reservar um tempo para meditação, para comunhão, para o relacionamento. Se você não tem uma vida cheia da palavra de Deus, você vai ter uma vida cheia de espaços para que as pessoas possam interferir na tua caminhada. Quando nós não nos ocupamos com alguma coisa, né? Eu tive esse final de semana, né, com o pastor André Fontana, né? Ele a igreja que ele é pastor tem mais de 1.600 membros. E ele estava falando para mim, olha, eu não vejo a hora quando eu chego na segunda-feira. O meu hobby é mexer com madeira, né? Porque eu tenho durante toda a semana que aprender a trabalhar com essa igreja. Pessoas, imagine, nós com 40, 50 pessoas já somos diferentes. Imagine uma igreja de 1.600 membros. Como é difícil você conseguir administrar tudo isso. Ele fala, eu não vejo a hora de chegar na segunda-feira, onde eu posso parar um pouco, me desligar, ir lá fazer negócio, mexer muito com madeira, fazer balcão para a igreja, fazer isso e aquilo, né? É um tempo dele se desligar. E no casamento, no relacionamento, na nossa vida diária, nós precisamos ter esse tempo também. Aquele tempo teu de intimidade. Eu preciso me desligar dessas outras coisas que estão atrapalhando a minha comunhão. O trabalho, né?
Geralmente a gente sempre fala, olha, o que acontece em teu trabalho, deixe lá fora. Deixe lá fora. Por quê? Porque aquilo que você trazer de fora para dentro de casa pode estar atrapalhando a tua comunhão. Você não pode viver assim. Por isso que João estava falando, tudo aquilo que Deus estava me revelando é que Ele continua no controle. Mesmo eu preso aqui nessa ilha, Deus continua sendo soberano. Ele está no controle em todos os aspectos da minha caminhada, quando eu vivo em conformidade com a sua palavra. Como está o teu relacionamento com Deus através da Bíblia? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Quando nós vamos falar com Deus, né, nós achamos que é um monólogo, né? Monólogo só eu falo, né? Não é um diálogo. O diálogo é quando você fala e você para ouvir aquela pessoa que está falando, né? E a gente vê na vida lá de Noé, né? Noé ouvia a voz do Senhor. Ele parava e ouvia a voz de Deus, determinando, dando ordens em todas as situações na caminhada dele. Por isso que ele foi o homem considerado segundo o coração de Deus, um homem justo. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e viu um homem justo. Era Noé. E tanto que Deus salvou toda a sua casa, toda a sua família, porque Deus viu um homem justo. Um homem que aprendeu a parar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Você tem parado para ouvir? Você tem parado para meditar nessa palavra? Jesus esteve e está presente em todos os fatos e eventos da história. Tudo continua no controle dele. Talvez hoje a tua vida não esteja às mil maravilhas, né? Lembre que Deus está no controle ainda. Ele pode transformar esse teu pranto, esse teu lamento, essa tua angústia em algo novo. Ele quer trazer alegria à nossa vida. E era isso que no começo, quando João estava preso naquela ilha, estava faltando. Até que Deus se revelou a ele e disse, olha, eu tenho tudo no controle, calma aí, descansa, tem um propósito para isso que está acontecendo hoje na tua vida. Existe um propósito. Tanto que ele questiona, ele fala, eu estou aqui por causa da palavra, por causa de Deus, por causa de Jesus. Eu não tenho culpa nenhuma. E nós, quantas vezes agimos assim, falamos, a culpa não é minha. Mas Deus te criou para um propósito. E esse propósito é te levar você a ser um vencedor. Por último, eu vejo, né, ele falando que ele é o primeiro e o último em qualquer situação. Aí é como uma celebração de casamento, né? Qual é a pergunta que o pastor ou quem está ministrando o casamento faz no momento dos votos, né? Para o casal, primeiro para o esposo, depois para a esposa, você promete honrar, respeitar, estar junto em todo o tempo, na alegria, na doença, na saúde ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, até que a morte os separe. Aí o cônjuge fala para o outro, sim, eu prometo, né? Mas será que você consegue cumprir essa promessa que você está fazendo perante os homens, perante as testemunhas e principalmente perante Deus? Ou o teu conhecimento de morte é diferente do conhecimento bíblico? Morte é quando Deus recolhe aquela pessoa para a eternidade. Muitas pessoas dizem, mas é a morte do amor, né? O amor morreu. Se o amor morreu, ele nunca existiu. A palavra de Deus fala, né? O que permanece para sempre é o amor. As profecias podem esfriar, né? A palavra pode desaparecer, mas o amor permanece para sempre. É isso que nós temos que entender. O fogo, o ardor, a paixão podem sim diminuir, mas o amor, ele é eterno. Amados, nós fazemos promessas em qualquer situação, em qualquer momento, mas a primeira dificuldade
Nós já olhamos para as demais coisas e pensam, será que ele foi a pessoa certa que eu escolhi? Será que realmente esse trabalho é o trabalho que Deus me deu? Ou é o trabalho que os meus olhos vislumbraram por causa que era um retorno muito bom? Tudo isso, amados, todas as escolhas que nós temos que fazer na nossa caminhada, nós temos que parar e orar primeiro. Falar, Senhor, qual é a tua vontade? O meu desejo é, olha, meus olhos estão brilhando. Mas será que onde os olhos estão brilhando é realmente o que Deus te quer? Quantas vezes, você quer trabalhar ou quer escolher algo porque você vai ter um bom retorno, mas realmente não é aquilo. Nós não podemos cair na armadilha de pensar que o controle de Deus só está nos momentos bons. Eu recebi um aumento de salário no meu trabalho, oh, glória, Meu Deus é bom, Consegui comprar um carro novo, nossa, como Deus é bom. Puxa vida, eu perdi tudo que tinha. Onde está Deus nesse momento tão difícil da minha vida? Deus esqueceu de mim. Onde está Deus nesse tempo que eu estou passando dificuldades? Como nós mudamos de sentimento? Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua onde Ele bem quer estar. E nós temos que aprender, como o Jó falava, aprendi agora a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas agora de sentir. Nos momentos de bonança, Deus está comigo. Nos momentos difíceis, a família, a esposa, os amigos falavam para ele, abandona, amaldiçoa o teu Deus. Ele te abandonou, você está em pecado. E o que ele disse? Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Porque ele sabia que Deus estava no controle. E a palavra de Deus aí diz, no capítulo 42 do livro de Jó, que nunca um homem na face da terra teve tanto como Jó teve. Deus deu tudo além do que ele havia perdido. E a palavra ainda diz, acho legal, ela diz assim, e as 3 filhas dele eram as mais lindas daquela época. Deus está no controle, mesmo naquele tempo de dificuldades, como também na bonança, porque Deus está em qualquer situação. Hoje talvez você pode estar vivendo em dificuldade, mas lembre que Deus continua no controle. O Senhor, Ele está sobre nós e Ele nos abençoa em todo o tempo. Nós temos que aprender a deixar Ele trabalhar. Você pode estar, talvez, numa cela de prisão como Paulo e Silas, não literalmente preso, mas um momento que você está passando, que você acha, eu estou aqui encurralado, estou preso. Mas o que Paulo e Silas fizeram naquele tempo? Que estavam presos naquela cela. Hoje é o dia do músico, O que eles fizeram? Cantaram. Cantaram e o que aconteceu? Ruíram-se aquelas portas, se abriram tudo com o louvor de 2 homens que estavam ali. Tanto Paulo fala, eu prisioneiro do Senhor. Amados, quando nós aprendemos a colocar o louvor de gratidão, mesmo nos tempos difíceis, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Aí chega aquele carcereiro e vê todo aberto, as celas todas abertas, o que ele quer fazer? Ele pega a sua espada e tenta se suicidar. E Paulo e Silas falam para ele não. Por quê? Porque a responsabilidade dele era guardar aqueles prisioneiros. E ele seria morto, não só ele, como a sua família. Porque ele foi imprudente e deixou que eles fugissem. Mas nenhum dos prisioneiros fugiram. Porque Deus estava no controle de toda aquela situação. Indiferente de como você está, lembre que Deus está no controle. Ele ainda está no trono. Ele ainda está entronizado, nada mudou. Portanto, nós precisamos viver com fé, com alegria. Nós não podemos viver uma vida de medo. Nós não podemos viver uma vida egoísta. Se você quer estar enganjado nessa obra, se prostre perante Deus. E Ele vai fazer grandes coisas. Momentos difíceis para alguns, momentos de paz para outros, Em meio à crise,
nós temos que lembrar que Deus traz o refrigério. Você tem sofrido? Você precisa de paz? Você sabe onde encontrar? Quando vivemos as nossas vidas de preocupação, sem esperança, diante de tantas dificuldades, eu convido você para se lançar no colo do Pai. É o melhor lugar que você pode estar. Os braços do Pai é o lugar que te traz esperança. É o lugar que te traz refrigério. Mesmo João não entendendo nada porque ele estava preso, até Deus se revelar para ele e falar: eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Você está aqui porque teve um propósito. E se João não fosse preso, nós não teríamos essa revelação que é o livro de Apocalipse. E Deus manda para ele: escreva num livro tudo isso, para que esse povo, nós hoje, pudéssemos entender que Deus não perdeu o controle em momento algum. Não foi a pandemia, não são situações, não são governos que vão tirar a autoridade do nosso Deus. Creia nisso e com certeza você e a tua casa serão felizes. Vamos cantar mais uma música enquanto eles venham, eu quero orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pelo Teu cuidado tão especial, Pai. Sabemos que tudo está no Teu controle e nada foge das Tuas mãos poderosas. Em qualquer situação, nós temos que entender que Deus é Deus. Nós somos simplesmente como folhas levadas pelo vento, que precisamos ser amparadas pelas mãos do nosso Criador. Precisamos entender e reconhecer que nada fugiu do Teu controle e nada vai fugir. Existem situações que nos deixam tristes? Sim, existem. Existem situações que fazem com que a gente possa se lamentar? Com certeza. Mas não podemos desanimar, porque Deus continua sendo Deus. Não somente nos momentos alegres, nos momentos de euforia, nos momentos onde somos superabundantes, que temos que agradecer. Mas é nesses momentos de lamentações, nesses momentos de tantas dificuldades, que nós reconhecemos a autoridade do Pai, porque Tu és o Todo-Poderoso. Não há ninguém ou nada incomparável ao poder do nosso Deus, vivo, justo e fiel. Pai, eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui, de cada pessoa que está assistindo esta live, que possam ser impactados com esta palavra. Uma palavra que traz realmente aos nossos corações o desejo de viver na dependência de quem tudo pode. Muito obrigado, Pai. Nos dê uma semana repleta de paz e de alegria, porque isso faz com que continuamos confiando no Senhor, porque Tu és Deus. Amém. Vamos cantar? Deixe
Neguiche, a irmã Sueli Pinheiro, o mais recente irmão Adriano. E mais alguém?